meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanesca, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho de história do Brasil, sobre municípios brasileiros. Os municípios brasileiros, eles são repletos de história e começou com a chegada dos portugueses. A organização política, ela não existia, ela passou a existir depois que os portugueses chegaram e descobriram o Brasil. A exploração do território, com a nova descoberta, o que acontecia? As pessoas chegavam aqui, já procuravam lugares para instalar todos. A Igreja Católica, ela exercia muito poder e sua fé era bastante difundida na Europa. Quando eles vieram para o Brasil, o que aconteceu? Eles começaram a construir as primeiras igrejas. Então, todo lugar que eles chegavam, eles construíam suas igrejas. Difundida, a sua fé era difundida, era uma fé que era espalhada, que era público, né? E eles respeitam muito a Igreja Católica. Os franciscanos foram os primeiros missionários católicos no Brasil. Eles chegaram aqui antes dos jesuítas. Os jesuítas, eles chegaram aqui em 1549. E aí depois vieram os beneditinos, que chegaram em 1580. E os carmelitas chegaram em 1584. A primeira igreja do Brasil foi erguida pelos franciscanos em Porto Seguro, na Bahia. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral. Então, eles chegavam e atracavam ali no litoral, as suas embarcações vindas de Portugal. O primeiro lugar que eles atracaram foi em Porto Seguro, em 1500. Por que Porto Seguro na Bahia é chamada de Porto Seguro? Porque os portugueses se sentiam seguros lá, então por isso daí o nome Porto Seguro. Em 1535 foi fundado o primeiro vilarejo, que deu origem ao primeiro município. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Essa é a imagem do marco. O que significa o marco? O marco, ele veio para Portugal entre 1503 e 1526 e simboliza o poder da coroa e é utilizado para demarcar terras. Esse é o marco, provavelmente feito aí de barro, de areia, né? Então, eles trouxeram com eles. Mas os portugueses nos deixaram algumas heranças. E existem cidades, por exemplo, e municípios que foram deixados e construídos aqui pelos portugueses. Um deles é a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, que foi o primeiro território brasileiro a ser fundado em 1532. Antes da chegada dos portugueses, eram os indígenas que tomavam conta, os tupis. Então, eles ocupavam aquela região toda daquele município. E olha, não foi fácil não, viu? Eles mostraram resistência contra a ocupação dos portugueses. Isso mesmo, eu vou te mostrar uma imagem. As heranças desses municípios, né, deixadas pelos nossos antepassados, por exemplo, são os centros históricos de alguns lugares. Eu vou citar alguns para vocês. A Cidade Alta, em Olinda, Pernambuco. O Centro Histórico de Tiradentes, Minas Gerais. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão, no Maranhão. E o Pelourinho, em Salvador, Bahia. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foram pacíficas, viu? Os índios lutaram contra isso, né? E pacífico significa assim que se almejava a paz, mas os índios lutaram contra isso. Em alguns lugares foi necessário trazer imigrantes e escravos para trabalhar nos serviços de extração
de madeira, de construções de lavouras, para garantir a ocupação dos lugares, né? Então, esse é sinal de que os índios não queriam trabalhar, porque eles já estavam aqui nessa terra quando os portugueses chegaram. Após garantir isso, após garantir um lugar, uma ocupação para os portugueses, esses municípios começaram a se formar e aí começou a aparecer as mudanças. Isso mesmo, e as mudanças foram feitas de acordo com a condição social de cada pessoa. Mas isso é história para uma outra história, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Tchau!